Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvo a Deus por estar aqui, agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade de poder estar junto com vocês aqui, adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor e dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel nas nossas vidas. Quero glorificar a Deus por esse momento, por essa tarde, já noite para vocês aí no Brasil. Aqui ainda no horário de verão, nós estamos ainda de dia, anoitece um pouco mais tarde. Quero glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. E quero pedir a você, em nome de Jesus, já que está aqui, compartilhe essa live. Envie para um máximo de número de pessoas que possam participar aqui desse momento. E eu acredito que o Senhor tenha uma palavra de Deus para a vida de vocês. Louvo o Senhor e agradeço a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor que é grande. Quero agradecer a Deus, você que está aí e quem sabe hoje em casa, ou quem sabe está no trabalho e quem sabe agora viu a notificação que eu estou ao vivo. Fique aí. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu acredito que Deus fale. Nem sempre era aquilo que a gente gostaria que fosse, mas é exatamente aquilo que Deus quer tratar, falar e nos direcionar. Nem sempre é do jeito que a gente quer, mas sim da maneira que Deus quer. Não é do jeito que a gente pediu às vezes, mas é do jeito que Deus acha melhor em fazer na minha e na sua vida. Eu sei que muitas vezes foge do controle as coisas. E que no momento em que foge do controle as coisas das nossas mãos, nós achamos, no nosso entendimento, não é? Que nós vamos perecer, outra hora a gente pensa que vai morrer, outra hora a gente acha que alguém vai estar triunfando no nosso lugar, alguém está zombando de nós e que Deus não está vendo, que as coisas estão acontecendo por estar acontecendo e que parece que a gente vai perecer mesmo e a gente não vai ver o resultado de Deus na nossa vida. Mas eu quero pedir a você que está aqui, que chegou agora, e que Deus já está falando ao seu coração, compartilhe essa live, mande para o número de pessoas que você possa imaginar agora, mande para os seus amigos, para a sua família. Eu creio que Deus tenha uma palavra para esse povo e para o consolo da alma de tantos crentes que estão aqui precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. Nesse horário, não é? E eu louvo o Senhor por isso. Já iniciando, alguns amigos chegando, outros irmãos chegando, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, Deus abençoe a cada um, que a boa mão de Deus nessa noite esteja sobre sua vida. Eu queria compartilhar com vocês algo, mas eu queria, antes de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de falar algo para vocês. Nem sempre, vou repetir o que eu falei e que você chegou agora e precisa ouvir. Nem sempre é da maneira que a gente imaginava que fosse. Nem sempre é do jeito que a gente orou, pediu a Deus que Ele fizesse. E que parece que Deus não ouviu a oração. Não é que Deus não escute a oração. E quero dizer também a você que Deus continua sendo Deus independente se eu engrandecer a Ele ou não. Se eu dizer que Ele pode ou não, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo nada diante da presença dEle, como qualquer ser humano. Ele continuará sendo Deus e eu continuarei não representando nada diante dele. Mas nem sempre é do jeito que a gente sonhou.
pensou, orou, e nessa oração a gente fez planos, tantos planos, sonhou tantas coisas, pensou tantas coisas, nem sempre é do jeito que a gente sonhou e pensou. Eu quero dizer uma coisa para você que está chegando agora, porque agora que eu estou iniciando e eu estou dando um tempo para que esse povo entre aqui. Vou trazer um tema da minha mensagem aqui nessa noite. Vou dar um tema. Deus no controle da história. Deus não perde. E a gente escuta muito isso. Por que que Deus muitas vezes complica? Por que que às vezes a situação começa a complicar e eu olho para o problema, para a causa, para a circunstância, para a minha vida, e eu olho para os anos que se passaram e a velhice chegou, e a idade chegou, e eu olho para aquilo que Deus me fez como promessa, dizendo que iria fazer e que iria cumprir, e eu olho e fico observando, e até o momento nada aconteceu. Mas eu quero dizer que Deus não foge em nenhum momento da nossa história. Em nenhum momento. Deus não foge. Não é como eu penso, não é como eu quero, não é como eu imaginei que fosse, mas Deus não foge do controle de nada. Deus abençoe, Pai do Senhor, a todos vocês que estão chegando. Eu estava lembrando de um texto bíblico, eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que eu quero também trazer como experiência minha. E quero compartilhar com vocês. E é como que vocês estivessem, eu sentado na sala da minha casa, ou quem sabe sentado na minha varanda, e conversando com vocês e batendo aquele papo, mas aquela conversa fosse aquela conversa do céu. A conversa de Deus, né? Eu olho para a minha vida, para a minha idade, você também. Nós olhamos para a gente, e quando nós olhamos para situações que estamos vivendo, a gente olha e percebe uma coisa. Nós já não temos, Senhor, nem força, pela idade, de realizar aquilo que a gente gostaria de realizar. Porque a gente pensa no nosso coração, aí fica idealizando. Senhor, e agora? Como é que eu vou sair disso? Porque nem trabalhar, alguém está dizendo exatamente essas palavras, nem trabalhar eu posso mais para resolver isso, porque a idade já não dá mais nem para trabalhar. Ok. Mas eu quero dizer um tema e dizer para você uma coisa, nesse tema, Deus não perde o controle da história. Não perde. Parece que Deus chega atrasado em certas situações. Não. Deus não chega atrasado. Deus só chega na hora que ele acha que é para chegar. Eu vou trazer um tema, porque foi o que Deus colocou no meu coração, mas nessa introdução aqui dessa mensagem, eu quero trazer uma coisa para você refletir. Para Marta e Maria, Jesus já estava atrasado. Para Marta e Maria, Jesus já estava atrasado. Quem lembra dessa história? Você lembra? Todos nós lembramos. É tanto que quando Jesus chega depois de 4 dias, Marta e Maria encontram-se com Jesus e elas chegam a dizer assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que é que elas dizem isso? Porque elas não conheciam
Escute o que eu vou dizer aqui, porque é profético. Elas não sabiam, elas não tinham entendimento na mente e no coração delas de que Jesus fez questão de se atrasar. Foi Jesus que quis se atrasar. Mas não era o amigo dele. Mas não era o amigo que Jesus queria tanto bem. Não eram amigos? Sim, era. Mas Jesus fez questão de se atrasar. E encontra com Marta e Maria na aldeia de Betânia, quando elas olham para Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o espanto delas. Sabe por que Marta e Maria ficou espantada ou chorou diante de Jesus? Era como que tivesse se lamentando diante de Jesus. O Senhor atrasou. O Senhor se atrasou. Por que o Senhor chegou agora? É porque era a vontade dele se atrasar. Por quê? Já faziam 4 dias. O estado do corpo de Lázaro já estava em um estado totalmente de podridão, podre, mas era propósito de Deus. Deus tinha um propósito naquilo. Jesus sabia o que ia fazer. Só que, para mim, para você, a gente olha e fica observando as coisas e achando que Deus não está vendo. E aí vem a angústia e a gente começa a dizer assim, que eu e você começa a pensar uma coisa, né? Eu e você começa a pensar, nossa, e agora? Ele não está vendo não, que eu vou perder não? Porque a gente não foi feito, irmão, nós não fomos criados para perder. Essa é a realidade. Nós não fomos criados para perder. E sim, para viver na presença de Deus constantemente e nunca perder. Mas aí veio o pecado e a gente começou a perder. E de lá para cá viemos perdendo muitas coisas. Perdemos muitas vezes o céu quando pecamos. Transgredimos, saímos da presença de Deus. Perdemos, saímos do jardim. Perdemos muita coisa. Perdendo e perdendo e perdendo. E essa coisa de perder só causa tristeza, desânimo. E a tribulação começa a aumentar, e a guerra começa a vir, e a gente, pronto, perdi, acabou, não vai mais acontecer mais na minha vida, e agora se encerrou. Era exatamente essa questão que eu quero frisar aqui. A gente acha que perdeu. Porque quando Marta e Maria olhou para Jesus, mas não é essa mensagem que eu quero falar, mas eu quero, na introdução, falar ela. Se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Porque o Senhor tinha orado, né? E aí, como o Senhor ora e cura, ele teria ficado bom. Jesus olha para Maria e Marta. E Maria e Marta sem entender. Possivelmente chorando. Chorando por quê, pastor? Porque perder ninguém quer, irmãos. A gente olha para o bem, a gente olha para alguma coisa, a gente olha para o filho, a gente olha para o marido, a gente olha para aquilo que Deus nos deu, a gente não quer perder. Nós não fomos feitos para perder. Nós não queremos perder em nenhum momento. Aí Jesus olhou assim, Marta, Maria, o teu irmão há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Aí elas, como eram conhecedores, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Disso aí eu sei. Aí Jesus olha para elas, sem elas entenderem. Onde foi que vocês enterraram ele? Jesus é fantástico, maravilhoso. Era como que Jesus estivesse dizendo para você aqui hoje, tenha calma. Fique calma. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. No último recurso, quando a gente não puder mais fazer nada, não ter como fazer nada na nossa vida, aí entra
Deus em cena quando a gente chega no último recurso. Por quê, pastor? Porque no último recurso é onde Deus será glorificado. Enquanto eu e você pode fazer alguma coisa, ele não entra em cena, não. De jeito nenhum. Mas enquanto você não tiver mais nenhum recurso de fazer absolutamente nada, porque não tiver mais nenhum recurso, aí ele entra em cena. Porque ele entra em cena no momento em que você e eu aqui não podemos fazer absolutamente mais nada. Aí ele entra em cena para dizer assim, eu agora serei glorificado nisso aí. Porque eu vou mostrar ao homem de quem é que ele está clamando e de quem ele está pedindo. Agora eu vou entrar em cena. Onde é que foi colocaram? Aí alguém chegou e disse assim, naquela gruta ali. Naquela gruta ali. Sim, colocaram ele ali, enterraram ele, sim. Onde tem aquela pedra ali? Sim, é onde está. Tire a pedra. Remova a pedra. Escuta isso aí, remova a pedra. Remova a pedra. Aí alguém olha para Jesus. Como é que alguém consegue ainda sem entender? Olha, irmãos, olha o coração de quem estava perto de Jesus. Junto com o Senhor. Vendo todos os milagres acontecendo, as coisas acontecendo, as coisas extraordinárias acontecendo, milagres acontecendo, e alguém chegou a indagar de novo a Jesus. Mas, Senhor, olha, Marta, já cheira mal. A gente não enterrou ontem não, viu? A gente não enterrou ontem não. E daí? E daí, Marta? Não, senhor, olhe, já faz 4 dias, já cheira mal. Como é que eu e você, e Marta também, quer ensinar a Deus? Me fala. Já é de 4 dias, já cheira mal. O estado do corpo do meu irmão já está podre. E provavelmente, quando o Senhor mandar abrir a cova, o cheiro vai subir. O odor vai subir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que Jesus não está nem aí com isso, não. Jesus não quer saber se é de 4 dias, se de 5 dias, de 10 dias. Se o estado do corpo, após 4 dias em que o morto, em que o ser humano já está morto, não tem como mais voltar em hipótese alguma. Aí Jesus disse assim, pronto, é agora que eu vou chegar. É agora que eu vou mudar a cena. É agora que eu vou mostrar a minha glória. É agora que eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho, nem você tem, efeito de fazer nada. Nem eu e nem você tem efeito de mudar as coisas. Não, nem eu e nem você. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não temos como mudar as coisas. Está faltando e de repente chegar a provisão. Não tem dinheiro e de repente chegar. Não tem como pagar e agora chega para poder pagar. Nem eu e nem você. Ninguém aqui tem condições de fazer com que as coisas aconteçam. Só que Jesus, naquela ocasião em que aquele povo estava ali, ele olha para o céu e faz uma oração para mostrar àquele povo que ele era diferenciado. Aí ele vai orar. Ele ora e faz uma oração que chama a atenção daquele povo. Senhor, obrigado, porque eu sei que tu sempre me escuta. Olha que coisa linda. Obrigado, porque tu sempre me escuta. E naquela ocasião, naquele momento, as coisas começam a acontecer. Porque quem pode mudar as coisas é quem tem um controle delas. Nem eu e nem você tem um controle de nada. Mas o nosso Deus pode, tem e pode fazer tudo, e pode criar tudo, e pode agir no de repente, e pode fazer coisas grandes,
e pode mudar a nossa história, e pode mudar qualquer coisa, porque para Deus não existe impossível. Ele desconhece essa palavra. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Na esfera de Deus, quem pode é Ele. Eu não posso fazer nada. Nem eu, nem você. Nós não podemos mudar o percurso da história. Mas Deus está no controle da história. Nem eu e nem você podemos mudar, nem acrescentar, nem um J, nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto, em nada da nossa vida. Mas se Ele quiser mudar a sua história, Ele muda. Ele muda. E faz questão de chegar na aldeia depois de 4 dias. Porque Ele quer fazer assim. É Ele que decidiu fazer do jeito que Ele quer. Aí a gente fica querendo ensinar a Deus. Eu vou morrer. O Senhor já está morto. Não tem como reviver. Não tem como realmente fazer nada. Aí o Senhor chega e diz: Lázaro, todo mundo lá. Muitas pessoas ao redor. Lázaro, vem para fora. Sai, Lázaro. Já está aí há muito tempo. Já passou alguns dias. Sai daí, Lázaro. Acabou. Agora eu quero falar e frisar uma coisa. Sai, Lázaro, com faixas em volta dele. Em volta. Lázaro deve sair daquele lugar e, ao abrir os olhos e perceber que a família e amigos e parentes e muitos que ali estavam ao redor dele, junto com seu amigo, ele deve ter a primeira coisa olhado para o amigo e dissera assim: meu amigo, você chegou na hora certa. Porque ele só chega na hora certa. O sorriso de Lázaro e o choro dos seus olhos, né, as lágrimas que desciam, foram que tomaram conta daquele lugar. E o que é que Lázaro não poderia contar? Nem está registrado, não se diz nada sobre isso. Mas imagine onde é que estava Lázaro, dormindo. Onde estava? Se já estava morto. O que aconteceu com ele? O que houve com ele? Mas nesse tempo de intermediário, é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Nesse tempo intermediário, que nem eu e nem você sabe. Depois que a gente fecha os olhos aqui, mas ele sabe. Ele disse para Lázaro: Lázaro, onde você está? Venha para mim. Chegue, venha cá. Eu estou lhe chamando, Lázaro, venha. Então entenda uma coisa. Então até do outro lado, que eu e você desconhecemos, ele também tem voz lá. Leibre, vorg, rem, desi, remia. Aonde eu e você desconhece as razões e quer respostas, lá também ele tem controle. Quando ele disse para Lázaro: aonde você está, venha, volte, volte tudo, volte vida onde não tem vida, volte fôlego onde não tem fôlego, volte carne onde não tem carne, aonde tudo está estragado, volte a funcionar. Aonde nem eu e nem você tem controle, ele tem. Já imaginou? Aí você fica pensando, idealizando uma coisa. Aonde foge da razão e daquilo que eu imagino, dele nunca está fugindo. Ele sabe de todas as coisas. Deus no controle da história. Ele tem um controle da nossa vida. Ele tem um controle das coisas. Ele sabe o que está fazendo. E às vezes a gente escuta tanto isso, mas muitas vezes alguém não está querendo nos ensinar. Ou está querendo, às vezes, não querendo nos dizer o porquê de que ele está no controle, mas que nada está acontecendo. É exatamente isso. A palavra que sai da nossa boca é a razão daquilo que não acontece. Eu estou dizendo, nada está acontecendo. Quem disse que não está acontecendo? É porque eu e você não tem visão para ver.
Se eu e você tivesse a visão para entender que Ele está fazendo, de que Ele está mudando, de que Ele está realizando, de que Ele está cumprindo, supostamente, as coisas extraordinárias de Deus, você teria o discernimento, mas como nós somos limitados, tanto eu, aos amigos que estão entrando aqui, amadas irmãs, dirigentes de oração, mulheres de Deus, nós muitas vezes temos nossa visão limitada. Nós não sabemos o que está acontecendo. E quando nós não sabemos o que está acontecendo, nós dizemos exatamente como Marta fala. Olha, Senhor, até aí eu entendo que o Senhor poderia fazer, mas depois daí não pode mais não. Já se encerrou aí. Ué. Como é que alguém consegue querer limitar a Jesus a querer realizar o que ele quer? Escute, o que foge do meu raciocínio, do seu entendimento, e aonde eu e nem você pode mais, é dali para mais adiante, que ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Que coisa linda, não é? Lebrevurg relebrevassai. Vamos para a palavra, que eu nem comecei ainda a pregar aqui. Eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus fez colocar no meu coração essa mensagem. E eu quero falar com vocês, não toda a história, porque é muito longa, mas algo que Deus colocou no meu coração. E nessa introdução, só para você começar a entender o que Deus quer falar, eu trouxe essa mensagem sobre a vida de Lázaro e suas irmãs. Esther, livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo calares, neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe que para tal tempo como este chegasse a este reino. Glória a Deus. Eu estava pensando nesse texto. Pensando nessa palavra. Pensando aqui da consternação de Mardoqueu, de sua tristeza, de sua angústia. Quando soube que alguém conspirou. Olha isso, irmãos. E a conspiração de alguém que conspirou foi para determinar uma lei que se matasse todos, Ivânia, todos os judeus. Todos os judeus. A Bíblia diz que ele saiu gritando pela cidade, rasgou-se as suas vestes. A tristeza invadiu no coração daquele homem. Por quê? Porque não era só por ele. Ele era uma liderança. O texto mostra isso. Ele já sofria pelo seu povo e já se mostra aqui de que ele era alguém importante naquela ocasião. Mas ele sentiu a dor. Irmãos, escuta o que eu vou dizer aqui, queridos irmãos, amados, que bom vocês estarem aqui. Uma pessoa que coloca no coração o desejo de querer ver o mal. E sabe o que é que eu estava lendo esse texto, amados irmãos, amadas irmãs que estão aqui? Eu estava vendo esse texto de que alguém, para alegrar o coração do rei, para levar diante dele a proposta de matar a todos os judeus, ele também levou prata.
ele levou como um presente para agradar ao rei contra alguém que queria o mal. Ele disse, vamos levar aqui essa prata, esse bem, e vamos dizer ao rei que faça tal coisa. Essa palavra ficou no meu coração e eu fiquei pensando, e eu fiquei imaginando aqui, pensando no meu coração, queridas irmãs e irmãos, e eu imaginando que o mal ele é tão real quanto o bem. Sabe, Ivânia? O mal, irmã Ivânia, é tão real quanto o bem. Aí você olha assim e nunca imagina de que alguém pode pensar no coração em querer acabar com a sua vida. E isso é terrível, porque alguém está projetando uma cilada para querer ver o seu mal. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu quero frisar o tema dessa mensagem. Deus no controle da história. Deus não perde o controle. Deus não perde. Perde. Quem perde, ó, é eu que não entendo. Eu que não compreendo, mas Deus está fazendo as coisas mesmo que eu não esteja entendendo. Mas Ele está fazendo como Ele quer, porque Ele é Deus. Lebrevo rebraci remia. Nobrovor getermi ubridizia. Como é que alguém pode sentar com outro e no seu coração projetar um mal contra um povo? Sabe o que ele disse? Ele disse assim para o rei: Rei, é o seguinte, tem um povo aqui no meio do teu reino, no meio dessa província aqui, sabe, Vânia? Eles não te obedecem, não. Eles têm as suas próprias leis e eles fazem o que eles querem. Isso era irritante para ele e que ele queria que isso fosse sustentado diante do rei, como o rei não sabia. Levou essa ideia para o rei e o rei acatou. O rei determinou algo que ele colocou no coração. E engraçado, ele levou uma obra de 10.000 talentos de prata para os tesouros. E era a ideia dele, de levar todo esse tesouro para o rei, para o tesouro do rei. E o rei achando que iria enriquecer com a morte de alguém. Homem, esse povo não te obedece, não. Manda matar. Aí eu fico imaginando isso. O coração daquele homem. Projetando uma cilada contra um povo. Contra quem? Contra quem Deus quer bem. Eita Deus. Mas é exatamente na linha do meu raciocínio, do que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E escute o que Deus está falando com você. Escute o que Deus está falando no seu coração. Enquanto alguém escondido ou não, escondido ou não, porque está tão claro e evidente que a pessoa deixa claramente que alguém perceba, até mesmo saiba que quer ver o seu mal. Porque hoje está assim. Está às claras. Não precisa ser mais escondido mais não. A pessoa chega até a falar e a dizer a você, para você, eu quero ver a sua destruição. Eu estou orando e até jejuando. Eu estou fazendo campanha do cão. Do céu não. Como é que alguém faz campanha, faz oração para ver o mal de outro? Eu queria saber o que é isso. Como é que os crentes começam a se gladiar entre eles? Porque há um império aí, o império é do mal, não é de Deus não. Alguém quer se prevalecer entre os outros e fica arquitetando um projeto para acabar com o outro. Irmãos, essa rede social é uma coisa muito boa para a gente levar a palavra, mas nem tudo a gente pode dizer aqui não.
se eu fosse dizer as minhas razões, eu iria falar as razões com raiva, com ira, com a minha consternação, como a minha a minha raiva de tantas coisas que eu já vivi, e eu ia trazer uma mensagem para querer trazer uma mensagem e sabe, tentar me justificar, tentar fazer alguma coisa que tentasse justificar as razões, ou a condição, a minha razão. Ah, porque se eu fosse falar as coisas aqui, Ivânia, irmãos e irmãs estão aqui, mulheres de Deus, irmã Chiara, essas irmãs, não valeria a pena. Não valeria a pena. Por que, pastor? Não vale a pena? Porque seu negócio é com o céu. Não precisa você estar dizendo o que aconteceu. Deus vai mostrar o que aconteceu. Ou Deus faz com que as coisas aconteçam. Eu fico imaginando as irmãs que são dirigentes, que estão aqui, mulheres de Deus, homens de Deus. E eu fico imaginando aqui. Como é que alguém coloca o joelho no chão para orar pelo outro? Contrário. Isso é o quê? Oração, né? Oração que chega no céu? Como é que alguém que tem uma coragem de botar o joelho no chão? E eu queria saber, amadas irmãs, vocês que estão aqui, como é que alguém se comporta? Eu não entendo um negócio desse. Eu não entendo se a pessoa é crente ou não. Não é verdade? Porque eu vejo isso como uma... os irmãos dizem assim, é macumba, pastor, é bruxaria. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Isso é mais do que tudo isso. É mais do que tudo isso. Pai do Senhor. É muito mais do que isso. Eu não sei como é que alguém se comporta desse jeito, porque quando eu olho para um comportamento de alguém que é ímpio, aí tudo bem. Eu olho e entendo que esse homem era um homem maligno. Deixou Satanás entrar nele. Escuta aí que eu vou dizer. Deixou Satanás entrar nele. Aí você acha que quem está fazendo algo contrário contra o seu irmão é o quê? O que é que aconteceu nele? O que é que aconteceu nele? É exatamente o que eu falei, a última mensagem que está lá no canal, está aqui, fixado no canal no YouTube. O preço da traição, lá no canal do YouTube. PR. Arivelto Oliveira. Está lá, o preço da traição. Quando Jesus na mesa, Ivânia, na mesa, comendo com seus discípulos, aí a alegria da festa, olha, naquela alegria, Jesus disse assim, um de vocês vai me trair. Um de vocês aqui vão me trair. Aí diz, quem é? É eu. E cada um querendo dizer, e sou eu, querendo se justificar. Tirar o seu, né? De cena. Aí Jesus diz assim, aquele que molhar o bocado comigo, esse há de me trair. Aí na proporção em que ele molha o bocado, o pão, junto com Jesus, aí a Bíblia diz assim, e Satanás entrou nele. Escuta aí. Você acha mesmo que alguém que está fazendo uma oração contrária, ou uma campanha, ou algo contrário, ou algo que esteja contrário contra alguém, você acha que é o quê? O que entrou na vida dele é o quê? Quem está na vida dele é o quê? Quem quer ver o mal do seu irmão é Satanás puro mesmo, que entrou, meu irmão, já entrou e já faz morada há muito tempo. Já faz morada há muito tempo. Quando a Bíblia diz que ele molhou no bocado, Jesus olhou para ele e disse assim, o que tu tiver de fazer, camarada, faz depressa. Pode fazer. Faça rápido. E a Bíblia diz assim, e Satanás entrou nele. Está escrito isso. Não é? Quando a Bíblia chega a dizer isso, a palavra do Senhor diz isso, é exatamente a palavra de Deus se cumprindo, porque há
amadas irmãos e irmãos, que há muitos que parecem ser e não é. Tem a aparência de ser, mas não são. Parece, tem a veste parecida, tem o jeito parecido, tem a maneira de falar parecido, porque está com ele, parece, mas não é o que se parece ser. E você dá ibope, e você segue a página, e você está lá de olho, olhando toda hora, vendo toda hora e dando ibope. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pelo Espírito de Deus, e eu vou abrir um parênteses aqui nessa palavra para trazer um ensinamento aqui. Eu não entendo, Ivânia, irmãos que estão aqui, eu estou vendo, todos vocês que estão aqui, eu não entendo quando alguém segue uma página de fofoca. Eu não entendo, eu, crente, não sei. Quando eu seguia uma página que eu vi, depois que eu vi que o negócio não era de Deus, aquelas coisas que se falavam ali, eu logo deixei de seguir. Sabe por quê? Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Não é coisa de crente, não. Seguir página. E quando você vai ver, irmãos, quando você vai ver, meu Deus do céu. E você olha assim e diz, eu não sei não, um negócio desse não. É um falando do outro. Olha, eu conheço todas as igrejas, já fui pregar em todas as igrejas. Eu fiz muitos anos parte, quando estava no Brasil, da Assembleia de Deus, não é? Aqui nos Estados Unidos, de outro ministério, mas bem parecido com a Assembleia de Deus, não é? E parecido em todos os regimes, doutrina, em tudo, né? Só muda o nome. Quando a gente chega em outro país, é muito difícil se congregar, mesmo porque as igrejas são muito distantes. Às vezes chegam a ser tão distantes que chegam a 2 horas de viagem, a 1h30, tão distantes que muitas vezes nós não temos condição de chegar no ambiente, naquele lugar onde aquela igreja está, não é? Porque é difícil chegar, é difícil o acesso chegar lá, muito difícil, quando você está fora do país, é muito difícil. E aí eu fico olhando, e aí fica aquela fofoca da página. E o crente está ali dando ibope. Sabe? Olha, eu conheço a presbiteriana, eu conheço a batista, eu conheço as outras igrejas, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, tem página de fofoca. Mas a que vocês sabem tem. E eu fico imaginando isso, irmãos. E muita gente dando ibope, e muita gente ali junto. E eu não entendo isso. Crente, não segui essa página não. Eu não entendo. Mas tudo bem. Cada um faz o que quer, como quer. Eu não darei esse ibope a Satanás na minha vida e nessa brecha. Porque eu entendo perfeitamente que naquele grande dia de tudo que eu faça, não é nem para rir, Kátia. Porque de tudo que eu faço, de tudo que eu estou fazendo, Deus prestará conta a mim do que eu estou fazendo. Porque é exatamente isso. As coisas de Deus são muito sérias para que eu possa brincar e fazer aquilo que eu estou fazendo. Quando eu penso aqui, nessa ocasião, em que Satanás se utiliza do primeiro-ministro para fazer algo, para destruir alguém, destruir um povo, tirar um povo de cena, aí eu começo a olhar uma coisa aqui. Eu vejo que alguém já foi escolhido por Deus, alguém já está no seu trono, sentado na sua cadeira, já foi escolhida entre as mulheres e agora está tudo muito bem. Eu já estou aqui sentado na minha cadeira, não se importando o que estava acontecendo de fora, da porta para fora, do que estava acontecendo, porque estava acontecendo um movimento lá fora. E aí eu chego para os meus criados, os eunucos, né, de que se fazia o eunuco, de que estavam perto daquelas mulheres, tinha que ser eunuco. Das jovens que estavam servindo a Esther, e chega para ela e diz o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Olha, é o seguinte. Os judeus de todas as partes, eles oram, jejumam, gritam luto
pela lei que já foi determinada, que devem ser todos eles mortos. Aí sabe o que aqui Esther faz? E isso ficou assim, batendo na minha mente, falando no meu coração. E aquilo ficou falando no meu coração muito forte. Aí ela mandou as moças, os eunucos, consolarem Mardoqueu. Consolarem. Aí de repente eles chegam lá, tentando consolar, traz para ele uma veste, tentando apaziguar a situação. E sabe o que ele faz? Sai daqui. Quero não. Sai daqui. Não, a rainha mandou você ser consolado. A gente trouxe aqui essa veste. Você está nessa situação. Eu não quero. Meu povo está morrendo. O meu povo está morrendo. Eu quero que Deus levante mulheres e homens de Deus para proclamar a verdade agora, em que as vestes estão rasgadas, e você entender o propósito de Deus agora, nesse exato momento. Alguém querendo passar, sabe? Passar por cima assim, tentando apaziguar a situação, tentando apaziguar, mas é necessário fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Lebre levorgi remia, nobre redesi remia, dobretermiai, alguém querendo, sabe? Querendo de alguma maneira, sabe? Irmãs e irmãos, está aqui, mulheres de Deus, homens de Deus. Querendo colocar panos quentes, né? É verdade. Querendo colocar panos quentes, esconder. Aí Mardoqueu fez saber a Esther da prata que daria aos tesouros do rei. Escute isso. Fez saber também, porque levou a ela uma cópia da lei, e fez saber a ela sobre a destruição do povo. Quem é que vai ficar sossegado? Quem é que vai receber essa consolação, sabendo que o seu povo iria perecer? Mas é exatamente isso que eu quero falar. É exatamente isso que eu quero dizer. Tem pessoas que outras chegam para elas assim: não, concorde comigo, concorde com a gente, fica aqui do lado da gente, porque a gente vai fazer por você isso aqui, isso aqui. Então não proclame o que é para proclamar, não. Não fale o que é para falar, não. Concorde com a gente. Concorde com aquilo que a gente está fazendo. Faça conforme aquilo que a gente está dizendo. Faça conforme aquilo que está para acontecer. Não entre em guerra aqui, em conflito, não. Não precisa você conflitar com a gente aqui, aquilo que a gente quer fazer, não. Como é que você consegue, irmãos? Vendo que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, e você não ser boca de Deus para dizer aquilo que Deus está mandando. Como é que você concorda com isso? Como é que você concorda com essas situações que acontecem no meio da gente? Como é que você pode concordar com isso? E essa palavra está sendo direcionada ao coração de muita gente que está aqui. Mas muita gente está aqui. É porque eu sou do povo tal, eu sou do irmão tal, eu sou da irmã tal. Para com isso, irmão. Você é de Jesus. Não porque eu sou do seguidor do irmão, eu sou do seguidor da irmã, eu não quero conversa com fulano, eu não quero a confusão com ninguém. Eu é que não quero confusão com ninguém. Ué. Para de estar dizendo que você é de um lado e não é de outro. Leibre, reterme, obra, saradurgitermia. Você é de Deus. Para com isso. Para com essa guerra, para com essa situação, para com isso, porque tu está precisando se converter, se descer na presença de Deus e descer na presença do Senhor e tirar essa ideia do teu coração. Para de estar querendo julgar as pessoas sem conhecer, de fato, a história delas. Fica querendo pertencer a um grupinho, pertencer a um lado, pertencer a um povo diferente. Não, eu sou do lado de fulano, eu sou do lado de cicrano. Não, eu sou do lado do pastor Ivelto. Do lado dele é a verdade, é ele que diz, é aquilo que é. Não, esteja do lado de Jesus. Esteja no centro e na vontade de Deus. Esteja do lado do céu, do Senhor. Acaba com isso, crente. Acaba com isso.
Ele olhou para Esther e disse assim: eu não consigo me conformar, não me traga consolação, Esther, da maneira que está o meu povo para perecer. Eu não quero o seu consolo nem as suas vestes. Pode levar de volta, diga a ela que eu não quero essas vestes. Mas não, ela mandou, mas eu não quero, eu não consigo me conformar com essa situação. Se você se conforma, você é conveniente ou conivente. E o maior pecado dos últimos dias é ser conivente com o pecado dos outros. Não seja conivente com o erro dos outros. Para de estar sendo conivente com as coisas erradas. Para de ser conivente com aquilo que você acha que é verdade. Seja você uma mulher e um homem de Deus e que faça a vontade do Senhor, Ele o centro. Se alguém tem algum mal contra alguém, é problema de alguém. Então, porque alguém tem um mal contra fulano, eu tenho que ter? Porque se alguém não gosta de fulano ou não gosta de cicrano, e eu tenho que não gostar também? Lobre redele breze remitia. Lobre guaraçaradurgia. E fica nessa guerra, nessa luta, nessa batalha desnecessária. E eu sei que Jesus está vendo tudo. Leibre redubria, debrácia, leborg, remia. Nobredesia, daribitia. Ele vai defender você sempre, não importa a situação, ele vai defender você em todas as circunstâncias. Esteja do lado de Jesus. Esteja do lado de Jesus. Aí, Esther fica sabendo do acontecido, entende a situação do seu tio, que a tomou como filha, compreende a situação dele e diz assim: o senhor tem razão. Não é, Ivan? O senhor tem razão. Eu não tenho como me alegrar também. Mas tem um detalhe que eu quero lhe dizer. O papai, o titio, como ela se expressava, eu não sei. Mas ela poderia dizer: papai ou titio, olhe, quero dizer uma coisa para o senhor. É difícil. Por quê, minha filha? Porque, olhe, faz 30 dias que eu não entro na presença do rei. Faz 30 dias que ele não me chama na presença dele. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Que aquele que não for chamado diante da presença do rei, e entrar em sua presença, e se ele não estender o cetro de ouro, essa pessoa morre. Ele manda matar e exterminar de imediato. Aí, naquela ocasião em que ela conta isso para Mardoqueu, aí eu acho isso maravilhoso. É agora. Ela diz assim: eu não posso entrar na presença dele. Faz 30 dias que eu não consigo entrar. Eu não tenho como. Eu não fui chamada diante dele faz 30 dias. Aí ele, sabe o que é que ele diz? Ele chega a dizer assim: não imagines. Ele não concorda com ela. Não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei. Mais do que todos os judeus. Ele chega para ela e diz assim: ei, é o seguinte. Mande dizer a ela. Não pense você, Esther, que você vai se escapar se você sair dessa situação, querer sair ou fazer vista grossa diante dessa situação que a gente está passando aqui. Não pense que você vai sair impune. Não pense que você não vai ser punido por aquilo que está fazendo. Tem uma coisa. Só tem uma coisa. Ele chega a dizer: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe que se para este tempo, como se chegaste para este reino, ou para este reino. Olha, Esther, se de tudo te calares, oh, aleluia, lobre redergia, oh, aleluia, se te calares, socorro e livramento, Deus vai mandar. Mas quem sabe que por esse tempo que você está aí onde você está, não foi Deus que colocou você aí para livrar o seu povo. Eita, coisa linda. A determinação do coração desse homem
é segura, porque ele sabe exatamente que a oportunidade de Deus, que Deus deu à sua sobrinha ou à sua filha agora, naquela ocasião em que ele estava ali, ela tinha a convicção e a certeza, ele tinha a convicção e a certeza de que Deus colocou ela lá, porque sabia do que iria acontecer. Eita, que coisa linda. E eu fico pensando aqui, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E se tudo se calares, e se de tudo se calares, socorro e livramento virá de outra parte. Como pensar nessas palavras da boca de Mardoqueu? Deus não perde o controle da história. Claro que alguém vai se submeter. Claro que alguém vai descer. Claro que alguém vai se colocar diante da presença de Deus. Mesmo sendo rainha. Mesmo sendo rainha, Ivane. Mesmo sendo rainha, ela vai se colocar diante da presença de Deus. Ela vai dizer para ele, olha, meu tio, mande o povo orar e jejumar por 3 dias. Porque eu também vou orar. Eu acredito que Deus fará alguma coisa. Nós vamos jejumar. Entre as minhas moças e os eunucos aqui em casa, ninguém come. E vocês façam o mesmo. Quando eu olho para essa cena e vejo a mão de Deus agindo, e o cuidado de Deus aí, eu vejo que Deus está derrubando grandes barreiras. Grandes barreiras. Por quê? Porque nessa ocasião, aquela mulher se submete a alguém que é superior a ela. E ela chega a dizer, se eu entrar na presença do rei, se não for chamada, eu vou morrer. Aí ela chega a dizer assim, eu vou jejumar, e você também jejue, perecendo, pereço. Mas eu vou entrar na presença dele. Eita, que mulher corajosa. Uau! Pensa numa mulher determinada. Como Deus ama mulheres que são ousadas e determinadas e sabem exatamente aquilo que elas querem. Alguém disse assim, eu vou parar ela, eu vou estacionar ela, eu vou acabar com ela, eu vou destruir a vida dela, eu vou destruir a vida dele, e você está ali, perecendo pereço. Mas eu vou adiante. Alguém não quer que eu faça, mas eu vou fazer. Alguém não quer que eu vá adiante. Alguém não quer que eu prospere, mas eu vou prosperar. Eu vou até o fim para alcançar aquilo que eu quero. Alguém não quer me ver bem, alguém não quer me ver com o resultado daquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas eu vou alcançar o objetivo. Lebreva ora sergue ai obradasse, nubre remia. Aqui não tem partido, irmãos. Entre os homens tem. Aqui não. Aqui todos estão submissos à vontade de alguém que é superior a eles. Sabe o que é isso? É que na presença de Deus, todos têm que se submeter. Todos têm que se submeter. Todos têm que descer. Ou você desce, ou você não vai ver nada Deus fazer na sua vida. Ou você desce, ou você não vai ver o resultado de Deus na sua história. Aqui, tanto a rainha, quanto os súditos, fora do palácio, todos eles teriam que se submeter ao grande, ao todo-poderoso. Nessa hora, não tinha partido. Ninguém era grande aqui. Grande, eles estavam em busca de quem podia fazer alguma coisa pela vida deles. Eles estavam com a sentença, a lei já tinha sido determinada. Eles iriam perecer, iriam morrer. Ou eles faziam alguma coisa, ou nada iria acontecer. E eles precisavam fazer. E aí Esther, ousada, disse, eu vou jejuar com as minhas moças. Eu vou jejuar todos aqui em casa. Todos vão jejuar. Agora tem um detalhe. Mesmo que eu entre perecendo pereço, eu vou entrar na presença do rei. Ela jejuma, junto com o povo. Ela ora. Ela clama a Deus. Ela busca o Senhor. E ela vai ter o resultado. Porque a Bíblia diz, a partir do versículo 5 do livro de Esther, do capítulo 5 do livro de Esther, a Bíblia diz que no terceiro dia ela se vestiu com as suas vestes reais. Eita, glória a Deus.
Ela se vestiu com as suas vestes reais. Que coisa linda, irmãs. Coisa boa é uma mulher bem vestida, não é? E ainda mais de um vestido bem elegante. E quando ela é fina, e, não é? E quando ela realmente é uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus. Uma mulher bem vestida, né? Você logo percebe, já olha. E é muito lindo ver uma mulher assim. E engraçado que ela vestiu-se com as suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei. Claro, ela se vestiu com as suas vestes reais, deve ter se maquiado, se preparado, ornamentado totalmente. Totalmente ajeitou-se como uma mulher, não é? Bonita, bela, que chamasse atenção, mas também na sua simplicidade, com o coração voltado para aquilo que ela queria, que era que Deus fizesse por ela, e ela se comportou. Tem uma coisa, porque a Bíblia nada escreve por acaso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem hora que a gente vence certas coisas quando a gente se cuida. Tem hora que a gente vence algumas situações na nossa vida, no nosso matrimônio, no nosso casamento, quando a gente se cuida. Quando a gente se cuida. Quando a gente tem essa atenção de ter um cuidado especial como mulher. Não dá brecha. Nessa ocasião aqui, ela se cuidou. Ela disse, eu vou entrar na presença dele. Mas eu vou entrar de um jeito diferente. Eu vou entrar com as vestes reais diferente. E além de tudo isso, além da beleza que ela entrou na presença do rei, ela entrou confiando em Deus. Claro, confiando no Todo-Poderoso. Aí ela entra, está de frente assim do aposento do rei. O rei olha para ela. Quando o rei olha para Esther, a Bíblia diz que quando ela olha para Esther, ele olha assim, quando ele olha para ela, um mês sem ver a rainha. Aí, olha para ela assim, ó. Eu fico imaginando a boca aberta do rei, olhando para ela e observando a rainha, dizendo assim, que coisa mais linda é essa mulher. Aí ele fez assim, ó, estendeu logo o cetro. Ele ficou tão apaixonado naquela ocasião, olhando para aquela mulher, porque era Deus na vida dela, e era Deus que tinha colocado ela ali para trazer livramento e socorro para o seu povo. Quando ele olhou para ela, ele ficou tão encantado, que ele disse assim, o que é que tu tens, rainha? Que ousadia é essa? O que você tem? Ele olha para ela e diz assim, o que é que tu tens, rainha? Aí ele olha assim, qual é a sua petição? Porque ele sabia que ela estava se arriscando a entrar na presença dele. Ele sabia que ela estava se arriscando sem ser chamada. Ela olhou para ele e ele ficou tão encantado, porque era a mão de Deus sobre a vida da rainha Esther. Era Deus sobre ela. Ele ficou tão encantado, disse assim, olha, qual é a tua petição, mulher? O que você quer? O que você quer? As suas vestes, a beleza, a sua vida diante do altar de Deus chama a atenção do Todo-Poderoso e Ele move o céu e a terra ao seu favor. Quando você se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor grande em poder e se derrama diante da presença dEle, Ele gosta de lhe ver bem. Lebrevara Saradurgitergia. Lembre Rovozemia Durgitermiai. Quando o rei olhou e disse assim, o que é que tu tens? Você está se arriscando a entrar aqui. Ele aponta o cetro para ela. Diz, o que é que tu tens, mulher? O que é que você tem? O que é que você quer? Qual é a tua petição? Leprera braçai.
O homem fica olhando assim. O que é que a oração, jejum, uma busca diante de Deus não move Deus, não é? Se move o homem, imagine Deus. Ele olha assim, o que é que tu quer? Qual é a tua petição, rainha? Até a metade do meu reino eu darei a você. Meu Deus. Leibre vobra saraborgitermiai. Qual é a tua petição? O que é que você quer? Fuja dos embaraços, do que lhe prende, do que lhe amarra e do que tenta tirar o seu foco do propósito do céu e de Deus. Fixe nele. Esqueça os homens. O seu partido não é homens. A vontade sua é fazer a vontade, aquilo que Deus quer que você faça, que é a vontade dele. Não é a vontade de homens, mas sim a vontade do Rei, do Todo-Poderoso. Não esteja aqui para agradar a ninguém, mas esteja aqui para agradar o Eterno e para agradar a Deus. Agrade a Ele. Porque você agradando a Ele, você terá vitória para a sua vida. O rei ficou olhando para Esther, vislumbrado com a beleza, mas com a presença de Deus sobre a vida dela. Você é a mulher que Deus me deu. Você é corajosa. Você entrou na minha presença. O que é que você quer? Eu dou a metade do meu reino para você. Aleluia. Delebrebro saramintia. Número de comandar-se. E com humildade, ela chega para o rei e diz a ele, não, eu só queria uma coisa sua. Ele diz, pois não, diga o que é que você quer. Eu quero que você participe de um banquete que eu vou dar para você. E quero que você também convide o primeiro-ministro para fazer parte desse banquete. Que mulher inteligente. Nelebribiosa mutia. Alebre obriga, dobre disse. A mulher não foi brigar, porque tem hora que não é para brigar. Tem hora que você tem que agir com sabedoria. Você tem que agir com sabedoria, com entendimento. Não, eu não vou entregar ele agora não. Eu quero preparar um banquete. Preparou um banquete na presença dele. E ele volta para casa. Olha isso. Ele volta para casa, o primeiro-ministro, na alegria. Dizendo que ninguém, a Esther teria chamado ninguém para participar do banquete. A Esther olha naquele banquete, olha para o rei, oferece aquele banquete. Naquela ocasião, o primeiro-ministro, ele olha para ela e diz assim, me diga o que é que você quer, rainha. Até a metade do meu reino eu vou lhe dar. O que é que você quer? Olha, rei, é o seguinte, eu não dei esse banquete, dei. Amanhã venha de novo, eu quero dar outro banquete. Eu quero dar outro banquete para você e para o primeiro-ministro. Aí o primeiro-ministro volta para casa, já com o coração assim, inchado, orgulhoso, faz uma festa sem ser na presença do rei. Ele sai de um banquete, vai para casa, junta-se com os amigos e os amigos começam a aconselhar. O que é que está acontecendo, homem? Tu entrou na presença do rei com a rainha. Ninguém mais entrou lá no banquete, só foi você. Eu estou insatisfeito. O que é que está acontecendo, homem? Tu chamou a gente para quê? Não, foi para dar uma festa para vocês aqui. O que é que está acontecendo? Lobre, rederbe, obraçai. O que está acontecendo? O que foi que houve? O que está acontecendo? Não, é o seguinte. Olhe, eu sou rico, poderoso. Ninguém vai na presença do rei, a não ser eu e da rainha também. Mas tem um detalhe. O que é? Eu estou tão insatisfeito com aquele Mardoqueu que está lá na porta. Aquele oficial simples que serve na porta lá. Eu queria era acabar com a vida dele, destruir a vida dele. Porque eu estou insatisfeito. Mesmo tendo tudo isso, eu ainda estou satisfeito. Mas sabe uma coisa? É que quando a pessoa está caindo no buraco, e vai caindo e não percebe que está caindo, e ele está cavando uma cova sem saber que está cavando a cova para ele mesmo, é exatamente, cuidado com quem você está mexendo, que muitas vezes você não sabe quem é, ou se Deus tem algo,
ou se aquilo que você está mexendo não seja de Deus o que você está tocando. E alguém olha assim, mas faça o seguinte então, homem. Já que só você entra na presença do rei, só você participa do banquete, só você está na presença dele, faça o seguinte então, diga o que é. Prepare uma forca de 50 côvados, de aproximadamente 23 metros de altura, e mande enforcar esse homem, mande acabar com a vida dele. Aí a Bíblia diz, já estou chegando no capítulo 6 do livro de Esther, no primeiro versículo, quando a Bíblia fala que naquela mesma noite em que alguém estava projetando o mal depois do banquete, a Bíblia diz assim, e naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Quem tirou o sono do rei? E o rei e Deus, claro, por trás dos bastidores, que não é dito aqui e nem é falado aqui, por trás dos bastidores diz para o rei, você não dorme hoje. Porque alguém está projetando o mal para ver a queda do meu povo. E eu não vou consentir com esse mal. Deus é Deus que conhece tudo o que está acontecendo por trás. Você não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então ele mandou chamar os seus moços. E disse assim, vai lá na biblioteca, traga aí um livro para ver se eu consigo ler. Aí trouxeram. Aí ele leu. E quando ele estava lendo, achou-se escrito que Bigtan e Teres, 2 eunucos dos da guarda, isso, estavam projetando um mal para com o rei, ou projetando um assassinato contra ele, e quem estava na porta era Mardoqueu, Lebergiosi Reminha, nobre de Camassai, e eles estavam projetando Bigtan e Teres, 2 eunucos, que estavam projetando assim, arquitetando um projeto para acabar com a vida do rei Assuero. Aí ele descobriu, frustrou o assassinato contra o rei olhou e disse assim, me diga uma coisa, trouxeram ou deram algum benefício a esse homem aqui? E naquela mesma noite estavam tentando matar ele. Fizeram alguma coisa contra ele? Ou deram a ele alguma recompensa? Nenhuma recompensa lhe foi dada. Nada foi lhe dado a esse homem. Não deram nada, nem recompensa, coisa alguma. Não deram nada a ele, pois hoje é a hora de recompensá-lo. Fiquei aqui maravilhado, meu coração se enche de alegria e o meu coração está desejoso honrar alguém. E essa pessoa é esse que me fez um bem, livrando-me de um assassinato. Aí a Bíblia diz que naquela ocasião ele começa a ouvir um barulho no pátio exterior. E ele começa a ouvir o barulho. Diz, quem vem aí? Ele disse, o primeiro-ministro. Agora, logo cedo, chegou agora, sim. Manda ele entrar. Leberg obre, redeze, reminha. Lobre, derbe, obra, sai. Ele entra e com orgulho que ele vem, ele diz assim, pensando em que ele estava pensando, eu vou acabar agora com Mardoqueu. Aí Deus, que é Deus, ele faz um contorno assim que nem eu e você entende. Porque Deus chega primeiro do que tudo o que vier contrário contra a sua vida. Tem alguém projetando mal e Deus vindo, na contramão, fazendo algo diferente, porque Deus é Deus. Deus é o Deus de surpresa. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que opera de maneira extraordinária. Ele é grande e sabe fazer, como eu e você não entende as coisas de Deus. Eu disse nesse início aqui dessa live, eu estava dizendo aqui, nós não entendemos as coisas de Deus. E por isso, por não entender as coisas de Deus, nós ficamos agoniados, desesperados, achando que Deus não está ouvindo a oração, que Deus não atendeu, que Deus não fez isso ou não fez aquilo, que fugiu do tempo, já a gente tá velho, já está em uma certa idade e que aquilo que a gente esperava não está acontecendo. A gente fica pensando tanta coisa na nossa cabeça, mas Deus só chega na hora dele, no momento dele, em o exato momento de Deus. Sabe o que é isso? É que Deus fez o seguinte, Deus deu prestígio a Mardoqueu, não só a rainha, mas também ao rei. Deus faz isso. Deus dá graça ao coração do rei Assuero, para que ele também faça um benefício para com Mardoqueu. E é exatamente isso que Deus faz. Porque não é por merecimento, não porque a gente seja bonito, porque tem alguma coisa em nós que chama a atenção. Não é isso. É que Deus é quem faz.
É que Deus é quem opera, é Deus quem ordena a bênção. É Deus que age de maneira extraordinária. Não é nem eu e nem você. Aí ele olha, o que é que está acontecendo, rei? Rapaz, eu não consegui dormir. E foi, não conseguiu dormir. O que é que está acontecendo? Não, mas o meu coração está desejoso de honrar uma pessoa. E o que é que está acontecendo? Não, eu desejo honrar uma pessoa que me fez um benefício. Aí ele pensou, quem fez um benefício foi eu. E quem faz o benefício aqui sou eu. Eu sou o cara, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Tem gente que não é assim? Eu é que faço, eu que sei. Eu. E é a razão de alguém que quer se mostrar na razão de alguma coisa. Mas Deus é que conhece tudo, que sabe de tudo, é sabedor de todas as coisas. Aí diz assim, e o que é que você quer? Disse, não, eu quero que você me aconselhe. Me dê um conselho, porque o meu coração está desejoso de honrar alguém. O que devo fazer para essa pessoa? Aí ele olha para o rei, de cima ou de baixo para cima, olha as vestes, olha tudo que o rei tem. Porque ele desejava o que o rei queria, não é? Ou melhor, o que o rei tinha, não é? Ele desejava o que o rei tinha. Aí ele olha assim, sabe essas vestes reais que o senhor costuma vestir? Sim, vista nesse homem que o senhor deseja honrar. E sim, essa coroa, era o que ele queria. Essa coroa que o senhor coloca na sua cabeça, nas cerimônias, coloca na cabeça desse homem. Ei, lembrava sai. Sabe esse cavalo real, esse cavalo branco real que o senhor costuma vestir? Ou melhor, montar nele? Sim. Pega esse cavalo, monte nele também com as vestes, com a coroa e faça o seguinte, chame o principal dos seus generais. Para quê? Para puxar a corda no meio de toda a província. Para que todo mundo saiba a esse homem a quem o rei deseja honrar. É mesmo, rapaz? É, faça isso. Aí o rei olha para ele assim, então faça assim para com o judeu Mardoqueu que está à porta do rei. É o quê? Sim, e nenhuma das tuas palavras deixe cair por terra. De tudo que tu disseste, cumpra, arrisca. De tudo que você disse, cumpra-se. Lebergue, relebraçai. Aí o cara olha, já cai o semblante, já cai tudo, né? O inimigo começa a perder as forças, porque depois dessa vem o segundo banquete. Não vou pregar, não. Não vou pregar no capítulo 7, não. Porque senão eu vou pregar aqui o livro todo, a história toda. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que naquela ocasião eu queria ver, e de tantas as vezes eu já preguei sobre isso, e ver aquele homem vestir as vestes, botar na cabeça daquele homem que ele queria matar, e puxar a corda, e você perceber uma coisa que o texto deixa claro, não ver em nenhum momento Mardoqueu mudando, porque ele está sendo conduzido a uma exaltação. E que supostamente essa exaltação vem de Deus. Ele mantém-se a mesma pessoa. Escute isso aí. Ele mantém a mesma pessoa. Não há oscilação nele. As vestes, a coroa, que ele não tinha desejo disso. Coloca-se ele no cavalo e agora chama a mão para puxar a corda do cavalo. Não há nele oscilação de exaltação nenhuma. Ele está ali fazendo apenas que por alguém é mandado fazer. É exatamente isso, irmãos. Libera prace remia. Escuta o que eu vou dizer aqui pelo Espírito Santo de Deus. Quem espera a exaltação de Deus não se apressa, não se exalta, não fica orgulhoso, não se acha alguém. Porque quando alguém se acha alguém, ou se acha naquilo que pensa que é muita coisa, aí Deus entra assim, abate, desça. Desça, porque grande sou eu, grande aqui sou eu. Não há oscilação nenhuma em Mardoqueu, nenhuma. As vestes vêm, ele dá a volta com a corda, o homem cai o semblante, ele agora está puxando a corda e gritando para toda a província ouvir. Esse homem é um homem cuja honra o rei se agrada.
Esse homem é um homem cuja honra o rei se agrada. E no coração dele, eu queria matar esse desgraçado. Eu estou agora dizendo que esse homem é o homem cuja honra o rei se agrada. Eu queria matar, eu queria acabar com ele. É exatamente isso que Deus faz. A soberba prediz a ruína. Quem se acha grande, quem se acha alguém diante da presença de Deus, não é nada. Deus abate. Porque Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. Deus é quem entra em cena para fazer como ele quer. Porque Deus é Deus. Não se exalte. Espera o tempo de Deus, que Deus vai lhe honrar. Pastor, não é fácil. Fecha sua boca. Não entre em partido com ninguém. Não tome partido de ninguém. Escuta o que eu estou dizendo. Não tome partido de ninguém. Nem esteja do lado de ninguém. Fique do lado de Jesus, no centro da vontade de Deus. E espere o que é que Deus vai fazer na sua vida. Não tome partido de nada. E naquela ocasião ele vai. A cerimônia acontece. E exatamente acontece uma coisa extraordinária que ficou registrado depois do versículo 10. Que depois de tudo aquilo que aconteceu e que naquela ocasião em que Amã saiu com a cabeça, não é, coberta e também angustiado diante daquela situação, porque saiu humilhado, e escute, saiu humilhado daquela ocasião o inimigo de Deus. Aí depois daquilo que aconteceu, de todo aquilo, aí a Bíblia diz que Amã volta para o mesmo, o Mardoqueu volta para o mesmo posto onde estava. Ele estava na porta, da porta voltou e ficou no mesmo lugar. Não houve oscilação. Ele apenas esperou no tempo. Vai chegar a hora em que Deus vai derrubar o inimigo de uma vez. O inimigo volta para sua casa. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu não vou fugir dessa última cena, desse momento aqui, não dá para fugir. Ele volta para casa triste, já angustiado, né? Mas estava pensando em matar a quem Deus amava. Aí a Bíblia diz que antes que ele chegasse em casa, ou até mesmo antes de tentar querer, naquela ocasião, descansar, aí chegam os oficiais do rei e dizem assim: ei, o que é que está acontecendo? Não, eu vou descansar aqui. Não, o rei está lhe chamando para você entrar na presença dele, ou você se esqueceu do segundo banquete. Leberaborgia, Reborgidésia, Nelebreva Saradurgia. Aqui cai o inimigo do povo de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não se brinca com Deus. Em nenhuma ocasião da nossa vida, não se brinca com Deus. Ele entra, entra no banquete, o rei fica encantado com ela novamente e diz para ela: diga o que é que você quer, rainha. Olha, rainha, o que é que você quer? A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 7 que o rei achou graça na presença dele. Esther olha para ela e diz: qual é a tua petição? E qual é o teu requerimento, Esther? O que é que você quer, Esther? E o inimigo já ali assombrado, é exatamente essa palavra, o inimigo já assombrado, já com medo do que ia acontecer, assombrado, o que estava acontecendo com ele era uma queda, ele já estava assombrado, aí disse assim: como é que eu posso ficar, meu rei, tranquila? Como é que eu posso ficar tranquila, meu rei? Sim, você me chamou para um banquete, me chamou para o outro. O que é que está acontecendo? Como é que eu posso ficar tranquilo sabendo que o meu povo vai morrer? E eu também, rei, vou perecer. Como é que eu vou ficar tranquilo? E quem é esse homem? E quem é esse opressor? E quem é esse perturbador? Quem é que está lhe perturbando, rainha? Quem é? O homem começa a se irar e diz: quem é que está tentando tirar a paz da minha mulher? Eu lhe amo, minha filha. O que é que estão querendo fazer com você? Quem é esse homem? Quem é? E ele já estava encantado com ela, porque Deus é lindo. Deus é lindo. Aí ela assim: esse homem é esse aqui, ó. Quem? Amã.
Leberaburg, relebraçaradurg, ai. Lobre, herg, ose, mia, arg, obra das. Nubriburg, termi, obra, saia, a obra de Deus é perfeita. Deus derruba o inimigo. Deus derruba o adversário. Deus destrói os teus inimigos e deixa ele sujeito a ele. E não só a ele, mas a você, para ver e contemplar. Se alguém tentar, vai ver o resultado do que Deus está falando aqui hoje de maneira extraordinária. Não se brinca com o povo de quem Deus ama. Não se toca em quem Deus quer bem. Não se faz nada contra aquele que Deus tem um negócio. Deus não prometeu a você, Cátia. Deus não prometeu a você, Chiara. Deus não prometeu a você, Tânia. Deus não prometeu a você, minha irmã, a Ivânia. Deus não prometeu a você, minha irmã, que ia cumprir. Ele vai cumprir o que ele lhe disse. Fique quieta. Sossegue seu coração. Sossegue o seu coração, porque Deus vai mostrar a glória dele, porque ele é Deus. Amã, prostrado e caído diante da rainha, disse: não faça isso não. Não me destrua não. De repente ficou bonzinho. O inimigo de repente começa a querer mostrar a bondade que não existe nele. Começa a querer mostrar a bondade que não existe nele. Não faça isso não. Não tente contra a minha vida não, rainha. Não faça isso não. É você que projetou tudo isso, arquitetou toda essa cilada aí. Aí o rei olha. Eu não acredito que você está tentando perturbar a minha mulher, não. Aí o rei descobre que alguém tinha feito uma forca de 23 metros de altura e que queria enforcar alguém para a cara acabar. Aí o rei, sabe o que o rei manda fazer? Manda enforcar ele. Rapaz, a minha mulher não. Na minha mulher tu não toca não. Manda matar ele. Manda matar ele. E tem um detalhe. Manda matar tudo. Tira todo mundo. Acaba com tudo. Tudo que tiver dele. De mulher, de menino, de tudo. Acaba com eles. Acaba com todos eles. Ele se meteu com quem ele não devia se meter. É exatamente isso que acontece com quem entra querendo atrapalhar a vontade de Deus na vida de alguém que Deus quer bem. E a vontade de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Essa história é contada hoje, nessa pregação, desde o capítulo 4 ao capítulo 7 do livro de Esther, aqui, para a glória e louvor do nome do Senhor, de toda a perturbação e de toda a inquietação e de tudo que forjaram para tentar o mal contra o povo de Deus, não veio prosperidade nenhuma daquilo que alguém estava planejando. Querem acabar com você, querem destruir a sua vida e acabar totalmente com aquilo que você está com as mãos fazendo e que Deus lhe confiou e que Deus lhe deu, não poderá acabar com o que Deus deu para você. Leberabrurg helerio vassaradurg nobre retermiai. Olha o que aconteceu. Versículo 10 do capítulo 7. Vou encerrar. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Você entendeu? O rei mandou matar. O rei mandou matar a Mardoqueu, aquele que preparou a forca. Ou melhor, mandou matar Amã, aquele que preparou a forca para Mardoqueu. Sim, o primeiro-ministro. Não era tão querido, né? Aí a ira do coração do coração do rei se aplacou. Fugiu. Porque Deus disse assim: ou eu extermino o inimigo, ou ele vai atrapalhar o que eu tenho para fazer no meio do meu povo. Então é melhor eu tirar ele do que ele querer atrapalhar o propósito que eu tenho com o meu povo. Ele prepara uma forca e ele mesmo cai na forca. Quero dizer e terminar aqui essa mensagem, glória a Deus, em dizer apenas uma coisa que eu disse no início dessa mensagem: Deus no controle da história. Deus no controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas.
E eu quero encerrar aqui apenas dizendo uma coisa. De tudo o que Deus quiser cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa história. De tudo o que Deus quiser fazer, tanto na minha, quanto na sua, quanto na nossa família, quanto naquilo que Deus quer fazer, ninguém, absolutamente nada, atrapalha a história de Deus na minha e na sua. Já tentaram até, de alguma maneira, destruir você. Destruir a tua história, acabar com você. Com calúnias, injúrias, difamação. Tentando contra você, tentando contra a sua vida, contra a sua dignidade, contra o seu caráter, contra aquilo que Jesus conhece a sua história. Aí Deus, no controle da história, não permite que aconteça o mal contra a sua vida. Sabe o que é que o Espírito de Deus está falando comigo? Eu vou dizer aqui, no finalzinho. A gente vai orar. Lebre faradorgi relebre vassai. Nubre reburgdai. Tem gente. Escuta o que eu vou dizer aqui pelo Espírito de Deus. Tá bom, Jesus. Eu vou dizer, Jesus. Eu vou dizer, Jesus. Tem gente que vem para a nossa vida, que a gente acha que é até especial, mas é como barata. A gente acha que é até especial, mas é como barata. Por quê, pastor? Porque passa e deixa a fedentina, deixa o mau cheiro, de onde passa, deixa o fedor. É como barata. Não serve para ficar junto com a gente. Só passa para deixar o fedor. É como o bode, não é ovelha, que deixa o bom cheiro. Mas tem um detalhe, na hora em que Deus quer, Deus pisa e quebra ela todinha, esmiunça ela todinha, desmancha ela todinha, porque Deus é Deus. Eu não quero esse tipo de pessoa na minha e na sua vida. Deus não quer. Deus tira. Deus tira da sua vida, porque Ele não quer que você é uma madame. Você é madame. Você é uma serva. Querida e amada pelo céu. E Deus não quer. Tem gente que é como uma barata. Ela parece que se infiltra e vai se infiltrando e se infiltrando e entra na sua vida, mas só, você olha e só deixou o fedor. E esse tipo de gente. Mas pastor, não é crente? Pois não é. Eu não quero na minha vida nem na tua vida. É livramento de Deus. É verdade, é livramento de Deus na minha vida e na sua vida. Esqueça. Esqueça. A gente tenta consertar. A gente tenta dar um jeito. A gente tenta arrumar as coisas, deixar as coisas assim melhor. A gente quer voltar. A gente não dá para consertar uma vez que o vaso de cristal quebrar. Não tem como consertar ele, filhinha. Não tem como consertar, filhinha. O vaso de cristal. Uma vez que quebrou, não tem como você consertá-lo. Então Deus permitiu que passasse isso na sua vida. E não dá para a gente consertar mais. A gente quer até bem, mas fique lá e eu aqui. E você aí e eu aqui. Eu não tenho nenhum mal contra você, mas fique aí onde você está e eu aqui. Lobre, redergia, dubradassi, nubre, durgi, termi, obraçai. Agora eu vou dizer uma coisa. Tudo isso aconteceu. Sabe por quê? Sabe por quê? Que toda essa história contada aqui hoje, desde o capítulo 4 até o capítulo 7 do livro de Esther, que eu contei aqui, sabe por quê? Tudo isso por uma coisa. Por uma coisa. Alguém colocou no coração o desejo de destruir a quem Deus amava. Não tente destruir a quem Deus ama, não. Não tente acabar com quem Deus ama, não, porque Deus tira você de cena. Não se meta onde você não é chamado, não. Não faça nada contrário, não, porque Deus é Deus de surpresa. E Deus tira de cena, irmãos. Deus tira de cena.
Deus tira alguém de cena da sua vida. Agradeça a Jesus. Agradeça o céu. Agradeça o Eterno que está aqui com a gente. Tem tanta gente boa aqui hoje. Pastores, amigos, irmãs que estão aqui. Servas e servos de Deus que estão aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor nessa noite. Porque Ele tem o controle da sua história nas mãos dEle. Se alguma coisa que você está pedindo a Deus, que não aconteceu ainda na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Ele lhe disse que vai fazer, se Deus disse que vai acontecer, foi Ele. Tenha convicção de que algo sobrenatural acontecerá na sua vida. Ninguém vai atrapalhar o propósito de Deus na sua história. Olhe, nem filho atrapalha, nem filha atrapalha, nem marido atrapalha, nem homens atrapalha, nem pastores atrapalha, nem dirigente atrapalha, nem ninguém atrapalha. Ninguém atrapalha, ninguém atrapalha o propósito de Deus. Ninguém. Se Deus quiser cumprir algo na sua vida, eu tenho convicção disso, do que eu estou lhe dizendo pelo Espírito de Deus. Ninguém vai impedir de Deus fazer. Agora tem um detalhe. O tempo não é o meu tempo. E o que eu disse no início dessa live eu vou dizer, porque o Espírito deixou marcante aquilo que ele falou aqui no início dessa live, no início desse culto aqui. Ele falou, o que foge do meu controle depois de que eu não possa mais ter condição de fazer nada, aí Deus entra para fazer, porque Deus é o Deus que faz milagres. E é o Deus que opera, e é o Deus que ordena, e é o Deus que age de maneira extraordinária e poderosa. Leborebraci, Redergiai. Ele é o Deus de surpresa. E é o Deus que diz o que quer, faz como quer, que está aqui me direcionando. E eu estou aqui na direção do Eterno para fazer aquilo que Jesus me mandar eu fazer. Nelebropraci, Reminha. Ele é Deus, está aqui. Essa noite é uma noite de surpresa. Né? É uma noite em que o Senhor está aqui. Surpreendente, falando aos nossos corações. E falando comigo e com você. E trazendo essa mensagem do coração dele para a sua vida. Deus abençoe cada um dos servos de Deus, servos do Senhor, que aqui estão. E que de surpresa eu entrei nessa noite aqui desse sábado, no horário mais cedo, sempre entro às 9h30 da noite, e Deus me trouxe aqui para participar com vocês. E eu gosto das coisas de Deus porque Deus é o Deus que ele diz as coisas como fazer e realizar. Então eu gosto de Deus por isso, porque ele é marcante naquilo que ele faz. Ele cumpre as coisas e age como ele quer, porque Deus é um Deus de surpresa e é um Deus que opera, que ordena a bênção, que faz coisas extraordinárias como ele quer, porque ele é fiel para fazer. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua casa. Deus abençoe todos os seus projetos. Deus abençoe aquilo que você tem colocado diante de Deus, diante do seu Deus. Continue confiando nele, acreditando, mesmo que aquilo que você está pedindo a Deus, clamando a Deus, para que o Senhor opere, o Senhor faça, o Senhor cumpra. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Creia. Creia. Acredite, porque Deus é o Deus de surpresa